Estamos aqui nos estúdios do Centro de Negócios RJ+, da Associação Comercial do Rio de Janeiro, e hoje nós vamos falar sobre um tema que permeia as nossas empresas, as nossas operações no Brasil e principalmente aqui no Rio de Janeiro, que é a inovação. Inovação na saúde, a referência que nós temos é o Fórum de Inovação em Saúde, ao qual o Rodrigo Vilar é o CEO dessa operação. Então, Rodrigo, muito bem-vindo. Vamos conversar aqui sobre todas as questões relacionadas a esse universo da saúde e a inovação. Fechado. Obrigado, Ricardo. Obrigado pela gentileza. Espaço espetacular e vamos falar bastante de inovação hoje, então. Vamos lá. Vamos embora. Rodrigo, me conta um pouquinho do que é esse universo desse fórum que você montou, todo esse grupo de pessoas interessadas em trazer mais inovação para a saúde no Brasil. Bom, o Fórum Inovação Saúde, hoje a iniciativa FIS, que é como a gente chama hoje, ele começa em 2017 com o objetivo de reunir no Museu da Manhã, do nosso amigo Piquet, grandes nomes do setor de saúde. Naquele momento a gente falava de CPFs. Obviamente os CNPJs estavam por trás dos CPFs. Então a gente estava falando uma vez por ano, em novembro, na segunda semana de novembro, a gente reunia os maiores nomes do setor para discutir o setor, para melhorar o setor. E a grande inovação daquele momento, por que o nome Fórum Inovação Saúde? Porque a grande inovação daquele momento foi colocar as pessoas para falar, porque ninguém falava. No tempo isso foi crescendo, 18, 19 no mesmo Museu da Manhã. Em 2020, com a pandemia, a gente começa a embarcar muita tecnologia dentro, aí começa a chamar a iniciativa FIS e começa a aparecer cada vez mais como uma Content Tech, onde a gente gerava conteúdos e distribuía conteúdo junto com os nossos parceiros e com as nossas lideranças, e os CNPJs foram chegando cada vez mais. E ela se transformando cada vez mais num grande ecossistema, numa grande comunidade, e virou uma community tech também. E hoje é o maior ecossistema de saúde da América Latina, está aqui no Rio de Janeiro, dentro da associação comercial, no 9º andar, quase o andar todo nosso. É um ecossistema muito focado, como você bem disse, em inovação, então mapeando o ecossistema de inovação, as startups falando com os outros ecossistemas de inovação Brasil afora, plugando e ajudando os nossos parceiros a se conectarem. E a gente gosta de dizer que toda grande comunidade precisa de um grande momento. E o grande momento da iniciativa FIS é a FIS Week, que acontece em novembro. Obviamente, a semente da FIS Week foi o Fórum Inovação Saúde lá em 2017, em novembro de 2017. A FIS Week esse ano, a gente vai entregar o maior evento de inovação, empreendedorismo e tendências da saúde da América Latina. É um evento para 5 mil pessoas, é um evento com números de 5 mil pessoas, 800 C-Levels, por volta de 800 C-Levels, são mais de 450 speakers, mais de 180 painéis, mais de 130 startups de saúde. Aí eu ponho Health Techs, Biotechs, Deep Techs, todas mapeadas dentro do nosso ecossistema. Então são números grandiosos, são 12 palcos. E a FIS Week, a gente fala de um evento porque é mais fácil, mas na verdade é um grande festival de saúde. Para você ter ideia, Ricardo, são mais de 12 eventos esse ano dentro da FIS Week. E são eventos das grandes instituições do setor de saúde. Então você tem desde a BIMO, que é uma entidade, a maior entidade brasileira de medical devices, até a Unidas e a Brange, que representam tanto os planos de saúde como as autogestões, como grandes parceiros CBDL, a ZAP, a Bimed, grandes players que estão com a gente, ajudando a fomentar esse ecossistema. Então, é um evento de ecossistema para o ecossistema. Não foi um evento da iniciativa FIS, não é um evento do Rodrigo, não é um evento do Ricardo, da Diana ou de qualquer outro que estavam ali. São vários players que se juntaram. É claro que quem operacionaliza é a iniciativa FIS, mas o ecossistema está fomentando isso. Então são temas... a gente vai ter lounges, desde lounges voltados para o que a gente chama de Women and Inclusion in Health,
que são lounges para mulheres e para inclusão, onde a gente fala com esses temas exclusivos ali dentro, até lounges que a gente chama de Founders Lounge, que são temas e palestras para empreendedores. Então tá muito grande, tá muito forte. Vários players de fora da saúde vão estar ali. Então a gente tem o Nelson Tanuri, que vai estar no painel. A gente considera o setor de bem-estar o setor de saúde. Então o Acioli está num outro painel também. Então é um negócio que está crescendo, está ficando muito grande. E esse ano, pela primeira vez, a gente entrega junto da FysWeek o Rio Health Forum. Esse sim é um bicho diferente. Esse talvez tenha muito mais a ver com o próprio Fórum Inovação e Saúde em 2017, com uma grande diferença. Ele é fechado by invitation only. Então a gente vai colocar, os dois acontecem no mesmo lugar, que é o Expo Mag, os dois acontecem ao mesmo tempo, em ambientes diferentes. A FysWeek é aquele grande festival onde as pessoas estão andando, estão se conhecendo, networking, vendo coisas novas, vendo as tendências, vendo as coisas acontecerem. Já no Rio Health Forum, não. Ambiente fechado, 300 pessoas, só os maiores players do setor de saúde. Então a gente está falando, as nossas conversas foram começar pelo setor público, porque a gente precisava engajar essa grande parte, que é a maior parte do maior comprador da saúde, os grandes players. Então a gente foi primeiro no público. Falamos com a ministra Nízia Trindade, com o secretário Gadelha, mostramos o projeto que ele achava, depois falamos com o presidente Jarbas Barbosa da OPAS, depois o pessoal da ANS, os diretores, Maurício Nunes, o nosso diretor-presidente Paulo Rebelo, e todos os outros diretores, com a ANE, com a Anvisa. Fomos conversando, costurando. O deputado Dr. Luizinho é um grande entusiasta, o nosso secretário Daniel Sorans. Então a gente tem construído em conjunto. E agora o privado está vindo. Nesse momento, nós temos algo em torno de 160 confirmados. A gente está falando disso aí, algo em torno de 100 CNPJs. Só que se você olhar e os nossos espectadores olharem, são os maiores players. Estão lá desde Roche, AstraZeneca, Público, Fiocruz. O Mário Moreira é um dos grandes parceiros com a Fiocruz desse projeto. Então, o que a gente está tentando construir um grande momento do setor de saúde. Eu tenho certeza que em novembro a saúde brasileira de 6 a 8 acontece no Rio de Janeiro, isso não tem a menor dúvida. Bacana. Você sabe uma coisa interessante? Você falou da estrutura que vocês montaram e nessa gestão, principalmente, sempre que a gente quer mostrar e falar de um caso concreto, objetivo de inovação, a gente pega os parceiros desse nosso ecossistema maior, que são os business no Rio de Janeiro, e é o business no Brasil, através do Rio de Janeiro, a gente pega da mão e desce no 9º andar para mostrar a iniciativa FIS e o modelo que você conseguiu criar ali, que é um modelo sensacional e replicável. Olhar um exemplo de um case que está funcionando e funcionando muito bem, esse é o objetivo do Centro de Negócios da associação. Então, uma das coisas que dá para a gente tangibilizar, não sendo do segmento da saúde, foi uma primeira conversa que eu tive. Eu fiz uma matéria, eu tenho uma coluna no Jornal do Brasil sobre cidades inteligentes, e a minha visão se os elementos que compõem uma cidade não forem inteligentes, você não terá uma cidade inteligente. É muito para além da internet grátis na praça pública. E aí falei, olha, o SUS é um excelente exemplo. Nós temos um país com dimensão continental. E aí falei, puxa, mas por que de repente um médico no Acre, se você viajou para o Acre, eu sou do segmento de infraestrutura, eu tenho empresa de engenharia, viajou para o Acre e sofreu um acidente, não se sentiu bem e for consultado no Acre, por que esse médico não tem esse prontuário, o meu histórico? Seria um segundo passo bastante importante para um case de sucesso que é o SUS. E aí você me mostrou algumas ações que você tem feito. Eu acho que essa, talvez você pudesse exemplificar um pouquinho,
porque é a forma das pessoas tangibilizarem o que é esse movimento e o resultado que ele traz na prática para as nossas vidas, como é que muda a nossa vida. Claro. Bom, eu acho que, falando desse movimento Iniciativa FIS, nós viemos crescendo, estão todos convidados a irem no Nono Andar, quem quiser conhecer. É um ambiente focado em tecnologia, muita base de dados, analistas de dados, cientistas de dados, engenheiros de dados, focados em criações de data lakes, parceiros com nossos parceiros. Hoje, porque é engraçado, a Iniciativa FIS é uma entidade sem fins lucrativos, suprapartidária. Quando você fala numa entidade desse tipo, a primeira coisa que as pessoas pensam é o seguinte: pô, eu vou chegar lá, vai ser um lugarzinho com uma salinha, que tem uma secretária, de repente aquela secretária é inclusive irmã da mulher do presidente, que tá lá como presidente há 50 anos daquele negócio. Você vai chegar na Iniciativa FIS, são 50 garotos de 20 anos. A Diana, eu acho que deve ser uma das mais novas, está aqui comigo aqui, ela deve ter 20 e pouquinhos anos, até eu acho que eu talvez seja mais velho, com 45, um pouco mais, alguém lá, alguma coisa assim. Então, ela é muito focada em pensar diferente, em olhar para coisas, desafios de uma forma diferente. E eu acho que a grande coisa que a Iniciativa FIS faz durante o ano, tirando o evento lá de novembro, é a parte do advocacy, é onde a gente reúne público com privado, privado com privado. Ontem mesmo, você está falando dessa questão, começou falando de telemedicina, depois falando de prontuário, a gente estava com um player global aqui embaixo, no Nono Andar, global mesmo, eu não posso falar quem era, mas todo mundo usa. E eles estavam lá discutindo essa questão de infraestrutura, de nuvem, e como que poderia efetivamente melhorar essa unificação de dados. A gente está falando de interoperabilidade aqui de dados. Como é que poderia melhorar essa questão? E é isso que a gente tem ajudado. Colocando, precisar falar com outros players públicos e privados, a gente ajusta. E o Rio Health Forum, ele nada mais foi do que um movimento natural, é claro que é um grande movimento, mas natural do que já se faz o ano todo, que é, naquele momento, colocar as pessoas ali onde reuniões estão acontecendo, pautas estão sendo geridas. Então tem uma parte de inovação muito grande, mas eu acho que a parte mais importante, talvez, ainda seja a parte de advocacy, onde junta-se as pontas. E é claro que talvez players gigantes, nem sempre isso é verdadeiro, não precisariam disso, mas players globais, gigantes globais, precisam disso. E eu acho que isso traz tecnologia, inovação, junta as pontas. E veja, as startups, outro dia mesmo, eu estava falando com um hospital lá de São Paulo. O pessoal falou assim, cara, eu tenho um problema, 100% do meu problema é desse tamanho. Aí eu vou contratar uma startup que, ela soluciona uma parte, mas é 1,5% do meu problema. Aí eu tenho que contratar outra que é mais 1,5%, outra que é mais 3%. Daqui a pouco eu vou ter que ter contrato com... Eles falaram, vou ter que ter contrato com 50 startups. Eu não tenho como gerir esse negócio, vou ter que ter gente só para gerir isso. É verdade, essa gestão... Isso, Então é isso que a gente... Essas formas de ajudar essas questões que a gente tem pensado. Como que a gente pode melhorar essa gestão, essas uniões, essas coisas, pegar players que tenham problemas parecidos e juntar? É isso que a gente conversa o tempo todo. Como eu disse, é um ecossistema muito voltado em tecnologia, muito focado em dados. A gente tem uma estrutura de dados bastante importante. E aí, quando você falou da questão da própria associação comercial, que é um modelo replicável, não tem a menor dúvida. É claro que vai expandir, vai ser muito maior do que a gente é nichado, o nosso nicho é aquele. Mas também a gente olha para a parte educacional sempre em saúde, e é isso. Como é que a gente, no final do dia, melhora o acesso da população ao sistema de saúde público ou privado. É isso que a gente tem olhado. Isso é muito importante. E aí, Rodrigo, essa questão toda da inovação, vocês estão por trás, criando formas de estruturar isso. E eu vi, essa semana, uma matéria que começou a rodar na mídia da mudança de cabeça. Transplante de cabeça. Não é transplante de cérebro, não. É transplante de cabeça. Aí mandei até para o Denizar, que é o presidente do nosso conselho de saúde da associação. E o presidente do Rio Health Forum. Ótimo. Mandei para ele.
fato ou fake, porque a gente acaba recebendo muita informação de tudo quanto é lado, algumas informações verdadeiras, e a gente acaba não acreditando porque é muito inovadora, outras informações falsas, mas muito bem apresentadas. E aí, o que é? Então a gente procura, Rodrigo, uma coisa muito importante, quem está assistindo a gente aqui, o que a gente busca é levar a informação mais crua e mais verdadeira possível, para que ele possa decidir em cima de fatos reais, não é de uma suposição, porque aí ele vai quebrar aquele número lá do Sebrae, da quantidade de empresas que quebram e tudo mais, é que de repente o cara viajou numa onda que essa onda simplesmente não existiu. Existiu na cabeça de alguém que tentou empurrar, seja pelo motivo que for. Eu acho que como todo setor, a saúde não é diferente. A saúde tem os seus hypes também. Há um ano atrás a hype era metaverso. A gente estudou muito metaverso, a gente fez algumas coisas de metaverso. Um ano e meio atrás. A gente fez algumas coisas de metaverso, testamos algumas tecnologias. Morreu? Não, não morreu. Mas só se falava naquele negócio, pô. Só se fala... Pode ser que não, acho que até tem espaço para coisas novas. Mas veja, a Meta colocou bilhões de dólares, ela teve que parar o projeto, num projeto do metaverso, da nova rede social, que seria um metaverso, assim, teve que estopar pela quantidade de dinheiro que estava se jogando ali fora. Não sei se fora, no caso, mas estava nesse momento. Também a questão, tudo tem que ter o seu momento. Apareceu, teve a hype, voltou. Eu acho que as coisas... a gente tem um player, um parceiraço nosso, uma parceiraça, no caso, nossa. É uma médica, Gisele Coelho. Ela tem usado gêmeos digitais, que é uma versão, uma linha de metaverso, de certa forma. Tá? Ela tem feito isso. Ela fazendo cirurgias, não cirurgias reais, mas cirurgias em bonecos à distância. Cara, em Harvard, ela tá no MIT, se eu não me engano, e ela aqui e uma equipe lá, eles se falando e conversando sobre a cirurgia. E aí é engraçado isso, ela veio me falar, ela falou assim, Nil, você sabe aonde que eu fiz a primeira cirurgia com gêmeos digitais do Brasil? Eu falei, aonde? Na Faria Lima. Eu falei, como assim, cara? Porque a Faria Lima é o lugar com a melhor frequência de internet, que a internet não cai. Então eu tive que usar ali para fazer dentro de um espaço desses na Faria Lima para conseguir fazer o que eu precisava. E bombou. Por conta do delay do comando, né? Exatamente. E bombou. Ela está fazendo direto e ela está lá fora agora, ela tem estudado isso, ela tem uma startup sobre isso. Então, é uma linha que o metaverso, de certa forma, propiciou. Agora, a hype do momento é IA. Todo mundo só fala de IA. IA para todo lado. Se você pegar a FISWeek em novembro, eu acho que 80% está falando de IA. E é uma coisa interessante também, né? Porque inteligência artificial, para quê? O termo é usado... então você usou um software de inteligência artificial. Não. Eu usei um sistema que, em alguns pedaços... Para análise, ele usa a inteligência artificial para simular algumas situações. Não é o meu software, o meu sistema é um sistema de inteligência, é um sistema com inteligência. Eu achei bastante interessante essa forma que você falou do hype, né? De repente a coisa vai para uma onda muito para além do que ela é. Eu não tenho dúvida que inteligência artificial é o futuro, isso eu não estou falando disso. Sim. Agora, custos disso, quanto isso vai efetivamente... assim, o grande modelo que todo mundo conhece hoje é o ChatGPT. Tem outros modelos chegando, o próximo iPhone já vai ter IA embutida nele. Então, assim, a gente tem olhado, a gente tem trabalhado, óbvio, a gente faz os nossos algoritmos na iniciativa FIS, tem muita coisa legal, sendo feita. Eu acho que talvez eu tenha me expressado mal quando eu falei de hype de IA. Eu acho que IA não é hype. IA tá aí. Não, IA vai ficar. Mas você tem esses momentos que apareceu. Agora todo mundo fala... Pô, né? Não me parece muito razoável no primeiro momento quando você olha. Há um ano e meio todo mundo só falava de metaverso. Agora todo mundo só fala de IA. Agora vamos ver o que vai falar na frente. Qual é a próxima? Então assim, mas tem muita coisa
Agora, o ponto é, falando tanto do público como do privado na saúde, no Brasil, vamos falar de Brasil, né? Eu acho que tem muito caminho para ser percorrido antes de falar de grandes modelos. Tudo bem, vai ter grandes hospitais, grandes players fazendo grandes coisas, mas aquele baralhão, 90%, 95% do setor, ainda vai precisar aprender, se capacitar, olhar, para depois começar a andar um pouco nessa linha. É uma tecnologia, cara, é uma coisa que vai ficar, é uma coisa que vai crescer, mas tem muito caminho ainda para dar. Sabe uma coisa interessante, Rodrigo? A gente está hoje num momento eleitoral, a cada 2 anos isso aparece, e o político, a gente no Brasil está acostumado a votar no amigo do bairro, né? Cara, gente boa, putz, bruta, legal. Qual é a capacidade que ele tem de resolver os problemas que você precisa que sejam resolvidos para que você tenha uma melhor qualidade de vida no seu bairro, na sua rua, na sua cidade, no seu país? Então, como é que você vê a forma com que nós conseguimos, nós, eu digo, o Centro de Negócios, a Associação Comercial, colaborar para a melhoria da qualificação desses representantes da nossa sociedade no exercício, seja no poder legislativo, criando leis que realmente façam diferença, e no executivo? Como é que você vê que a gente conseguiria colaborar? Veja, eu acho, sinceramente, que no executivo carioca no Rio, na cidade, no estado do Rio de Janeiro, falando de saúde, eu vou falar do que eu navego. A gente tem grandes nomes, tanto a secretária Cláudia, como o secretário Daniel Soranzi, antes da Cláudia, o próprio Luizinho, e antes do Luizinho, o Kiep, por aí vai, são nomes que têm ajudado bastante o setor como um todo. E o setor em Brasília, vou falar também do Rio de Janeiro em Brasília, ele está muito bem representado. Tanto com o Luizinho lá, o Soranz vai e volta, e outros grandes nomes do setor que estão lá também. Então, assim, eu acho que é um grande momento para o Rio de Janeiro nessa questão de oportunidade. Tem uma oportunidade boa porque são ótimos representantes, são pessoas sérias, são pessoas que têm interesse de ajudar. Então, assim, eu acho que no poder executivo e legislativo lá em Brasília, eu acho que a gente consegue fazer grandes coisas com essas pessoas. Aqui, admito que eu mesmo, que sou da saúde, conheço pouco. Eu não conheço muito quem está legislando em prol da saúde de forma qualificada, né? Pode ser que estejam, entendeu? Pode ser que realmente esteja. Aí põe um desconhecimento meu. Eu não vou falar que é ruim ou é bom, não sei, não posso falar. Nem na Câmara dos Vereadores. Tô falando de saúde, tá? Porque, pô, senão o Caedinho vem aqui e me mata depois, entendeu? Não, mas eu acho que é uma coisa para além, não Sim, é claro. favorecer A ou B, lado A ou lado C, como que nós, como sociedade civil organizada, conseguimos colaborar. Eu acho que a gente precisa, junto com o poder político, aí a associação comercial, eu acho que esse é um papel que a associação comercial tem que liderar, junto com o poder político, e o Denizar através do Conselho de Saúde da Associação Comercial, com o poder público, se juntar, e aí qualificar, juntar as pontas. Veja, há um mês atrás, 2 meses atrás, estava se falando bastante dos hospitais federais no Rio de Janeiro, do caos que estava. Agora temos uma gestora, uma bela gestora, tomando conta, a doutora Tereza, tomando conta dos hospitais aqui. Então, agora, como que a sociedade civil pode se juntar com ele para ajudar a melhorar toda essa estrutura, todo esse negócio. A iniciativa FIS pode ajudar no que for necessário. Se for demandada para isso, a gente ajuda, sem problema nenhum. Então, eu acho que a gente tem uma oportunidade. Veja, nós temos uma ministra da Saúde que saiu do Rio de Janeiro.
Nós temos a Agência Nacional de Saúde, que a sede é no Rio de Janeiro, e nós temos a Anvisa, que fica em Brasília, mas que até então, até agora, pelo menos até novembro, o presidente é do Rio de Janeiro, o presidente Barra Torres, mas tem diretores como o Daniel, que são do Rio de Janeiro. Elas são agências nacionais, mas tem pessoas lá que têm uma mentalidade do Rio de Janeiro, que saiu do Rio de Janeiro, conhecem o Rio de Janeiro, que podem ajudar o Rio de Janeiro. Fiocruz aqui, Fiocruz, pô, não é tão importante que às vezes até sem eu no meio, assim, é um dos maiores parceiros que a gente tem, pô. Ele tá fazendo o presidente Mário Moreira, tantos outros estão lá, Mark Krieger, então, assim, vários nomes importantes que podem ajudar. Eu acho que esse é um momento bom para a saúde do Rio de Janeiro, por incrível que pareça, tá? Por incrível que pareça. Porque temos pessoas importantes em lugares importantes. Agora, em um momento precisa de alguém virada para operacionalizar esse negócio. Você sabe uma coisa também bastante interessante? Tivemos uma conversa essa semana, né? E eu acho que foi o Josier que falou, que teve esse estalo, falou assim, vamos falar também de infraestrutura, a parte de arquitetura hospitalar e tudo mais. Sim. Você falou de Embratel, você falou não necessariamente de Embratel, eu lembrei da Embratel porque ela está aqui no Rio de Janeiro, mas você falou da qualidade da internet na Faria Lima. Exatamente. Legal. Precisamos, de repente, conversar com as telecom para entender como é que a gente pode melhorar a qualidade da internet aqui no Rio de Janeiro, para que uma Fiocruz, para que a nova fábrica de vacinas, maior da América Latina, uma das maiores do mundo que vai acontecer, tenha condição de melhorar os serviços, a Redditor melhorar. E construir coisas. Veja, Redditor colocando... tem o Instituto DOR da Redditor, Instituto DOR, está investindo em pesquisa, muita coisa pode sair. De novo, Fiocruz, aqui tem tanta coisa. As faculdades aqui, gente, o FRJ, UF, o UERJ, Unirio, as faculdades estão, grandes faculdades, grandes faculdades estão aqui. E agora, a gente precisa, no mínimo também, aí você vai falar, veja, a gente está no centro do Rio de Janeiro, a internet aqui está precisando dar uma melhorada, né? Pô, tem um provedor que eu conheço, que é o que a gente usa, que eu imagino que vocês usam. Não é possível isso, não é razoável. Então, já tem um segundo, a gente está com o segundo aqui. Então, maravilhoso. Depois eu até quero saber quem é. Para a gente chegar lá na Faria Lima vai demorar bastante ainda, mas precisa. Não, mas esse espaço precisa ser dado, né? Sim, com certeza. Eu não tenho. A bolsa, tem uma nova bolsa vindo para o Rio, né? Que vai ser uma bolsa virtual, online. Ela precisa disso. Então a gente precisa dar uma melhorada nessa infraestrutura, sem dúvida nenhuma. Eu acho, pelo menos. Não sou um especialista nisso. Tá? E agora, copiando um pouquinho você, que você fala sempre, não, eu estou olhando sempre pelo prisma da saúde, que é onde eu conheço. Eu olhando pelo lado da engenharia e ali indo para essa questão da infraestrutura, eu sou tendencioso a dizer, se você não tem uma boa infraestrutura, você prestar esse serviço de saúde começa a ficar comprometido. Você pode ser um cara extremamente capacitado, mas peraí, eu não tenho a internet adequada, eu não tenho um sistema de ar-condicionado adequado, eu não tenho uma iluminação adequada. Como é que na emergência você faz, o médico faz aquela primeira avaliação de falar assim, opa, que eu já ouvi dizer, eu não entendo nada disso. Não, pela cor da pele, algumas informações que ele coleta ali, não. O índice de reprodução de cor está baixo, e aí ele fez uma leitura, achou que ele está bem, ou achou, naquele primeiro, né? Então, precisa de uma infraestrutura adequada. Como é que você vê que isso pode somar com esse quadro novo na FISWeek da infraestrutura? Não, a gente tem trazido painéis, falando de FISWeek, a gente tem trazido painéis importantes ali, painéis que falam com o G20. Você falou de cidades inteligentes, temos um painel especificamente com o tema papel da saúde nas cidades inteligentes, por exemplo. A gente está montando um outro painel, inclusive, a gente estava conversando com o Ricardo, com você, né, Ricardo, outro dia, sobre infraestrutura em saúde, montar alguma coisa nessa linha, tendências em infraestrutura em saúde, alguma coisa nessa linha. Eu acho que toda essa discussão tem que fazer parte. Se falar de FISWeek, ela tem que fazer parte. Se falar de tendências, se falar de futuro, de melhores de ecossistema, essas discussões têm que fazer parte. Desde uma discussão voltada
para a inclusão, para o tema de mulheres, como o papel das mulheres nos conselhos das empresas. Esse tema já foi falado no passado, por isso que eu estou trazendo. Até uma questão mais de infra mesmo. O fato é, a iniciativa FIS ela tem como um compromisso com ela mesma, e eu já conversei em alguns momentos com o prefeito Eduardo Paes. A gente gostaria de fomentar um ecossistema de inovação em saúde no Rio de Janeiro. De novo, vou falar de saúde porque é o que eu posso falar. Eu sei que temos lá agora no Porto, o Porto Maravalli, mas eu acho que a gente pode fazer mais pela saúde com um ecossistema de inovação importante aqui. Isso a gente tem tentado construir. O prefeito tem sido um parceiraço, o Chicão, Alexandre Vermeulen, a Invest Rio, o pessoal Júlio, todos têm sido um belíssimo parceiro nessa linha. O próprio presidente Caiado da Câmara Municipal também tem ajudado bastante. Então a gente tem pensado, eu acho que a FIS Week ela pode ser um grande marco para o Rio de Janeiro. Eu acredito realmente nisso, tá? É claro, eu sempre falo, seria muito mais fácil se a gente tivesse levado a FIS Week para São Paulo. Seria molezinha. Porque tem vários eventos, side events, eu vou chamar até de side events em São Paulo, que as pessoas se posicionam como, o maior evento de inovação. Esquece, mesmo, esquece. Aí eu posso falar, o maior evento de inovação em saúde na América Latina está no Rio de Janeiro. Isso eu garanto. Não tem nenhum maior. Tem outros eventos maiores de saúde que a FIS Week? Tem, claro que tem. A Feira Hospitalar é um mega evento gigante, maravilhoso. Ô Rodrigo, funciona quem está assistindo a gente ali, de repente parar e falar assim, caramba, eu sou do segmento de infraestrutura, ou não, eu sou do segmento da saúde, mas eu quero explorar novas oportunidades. E ele falar assim, vamos lá na FIS Week e descobrir, de repente, um segmento novo que ele pode atuar, ou até mesmo aumentando a sua clínica, aumentando a sua operação. A FIS Week foi feita para eles, esse é o ponto. A FIS Week, o posicionamento da FIS Week é um ambiente onde as pessoas vão para conhecer as tendências, conhecer as novidades. Então, se as pessoas que estão vendo aqui agora tiverem no setor de saúde, tiverem interesse no setor de saúde, querem conhecer mais o setor de saúde e as tendências, eu não tenho a menor dúvida. Vão à FIS Week. Se me perguntassem alguma coisa voltada, se eu quero comprar coisas, conhecer fornecedores, eu vou falar, vão ao hospitalar. Esse é o lugar para vocês estarem. Agora, tirando isso, eu não tenho a menor dúvida de inovação, de tendência, de empreendedorismo é a FIS Week. Eu te dou um número, Ricardo. O maior evento de startups de saúde, health techs, biotechs e deep techs, até esse momento, no ano, na América Latina, o maior evento foi o Web Summit Rio. Eles entregaram 85 startups lá dentro. A FIS Week vai entregar 130. Esse é o número. Mais 50%. 50% a mais de startups. Se você olhar, o Web Summit entregou mais de 1.000 startups. Todos os setores. É o maior evento de tecnologia do mundo. Mas a FIS Week é nichado. Aí é outro bicho, entendeu? É outra coisa. Ali, você de real estate, não é para você. Tem interesse em saúde? É para você. Entendeu? Você é da saúde? Então é ali. É isso que eu acho que a gente vai conseguir entregar com muito trabalho de uma equipe gigante que tem trabalhado, o poder público ajudando bastante a gente, foram apoiadores desde o primeiro momento. Então a gente tem construído coisas interessantes. Eu acho que não é a iniciativa FIS, não é o Rodrigo, não é a Diana, é um ecossistema todo montado junto, punjante, ajudando, indo. Como eu estava dizendo, seria mais fácil estar em São Paulo? Moçalmente mais fácil. Mas a gente escolheu o Rio de Janeiro acolheu a gente, então a gente está aqui. Eu morei 15 anos em São Paulo, voltei para colocar isso de pé. Então, tá funcionando, tá andando. Eu acho que a FIS Week, não só como evento, recebendo pessoas de fora, mas ela pode ser um grande momento, se for bem aproveitado, ela pode ser um grande momento para ser um ponto de fomento de um grande ecossistema de inovação no Rio de Janeiro. Eu acho que é isso que tem que ficar muito claro. Veja, o Web Summit é um global,
Foi como começou Portugal. Hoje, né, eu falo em Portugal, Portugal inovação, 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 inovação. 10 anos atrás não tinha nada, cara. Não tinha nada lá, cara. Não tinha nada. Aí, São Paulo tem coisas maravilhosas. Mas veja, eu acho que o Rio de Janeiro tem todo o potencial por faculdades, grandes instituições públicas, privadas que estão aqui, de ser esse momento, de ter um espaço importante de inovação. Rio de Janeiro é um dos grandes, únicos estados que eu conheço que não tem nada de inovação em saúde. Tá, tem uma coisinha aqui, uma ali. Não tinha, né? Não tinha, né? Você vai lá no sul, em Santa Catarina e Florianópolis, na CAT, meu amigo Valmoli, maravilhoso aquilo, impressionante, impressionante. Você vai em Recife, Porto Digital voando. São Paulo, eu posso citar um monte aqui, Eretz Bio, dentro do Einstein, porra, top, gigante, maravilhoso. Cubo, outras coisas, um monte de coisas acontecendo. Cara, você vai ao Rio de Janeiro, cara, que ecossistema tá montado, assim, de startups? Precisa. Ah, vai ser no Porto Digital? Acho que pode ser, mas Porto Digital, eu acho que para contemplar tudo, acho que não tem tamanho. Eu não vou nem falar disso, porque senão o Alexandre Vermelho vai puxar minha orelha depois, pô. Mas eu acho que não tem tamanho para tudo. Eu acho que o mais importante é você interligar os ecossistemas na cidade. Perfeito. Tá? Perfeito. Interligar na cidade e interligar no país. Não, isso é fato. Porque, você sabe, eu tive com o ministro Barroso essa semana. Nós conversamos um pouquinho sobre essa questão ambiental, por exemplo. Me surpreendi muito positivamente com a capacidade dele de entendimento do lado ambiental e o que ele muda na realidade das pessoas, na vida das pessoas. E ele estava dizendo, nós temos que olhar onde nós conseguimos navegar meio independente. A saúde no Rio de Janeiro, ela tem uma legitimidade dessa navegação que é sem igual, né? INC, INTO, INCA, Fiocruz, todos aqui. Todos então aqui. A gente abrir mão disso... Não tem nem como. Não é só negligenciar o que pode ser entregue à população, ao cidadão, melhorando a qualidade de vida, mas é deixar dinheiro na mesa. Com certeza. E aí nós estamos na casa do empresário, a casa de Mauá. Você falar de deixar dinheiro na mesa é um problema. Todo mundo olha de cara feia. Exatamente. Não dá para acontecer. Concordo plenamente. As oportunidades estão aí. Eu acho que o papel da associação comercial é fomentar essas oportunidades, juntar os pontos que tem feito. A princípio, me parece que tem feito muito bem. Eu não posso falar muito porque senão o nego vai falar que eu estou julgando, falando em causa própria. Sim, mas é fato. Eu acho que falta um pouquinho disso na gente, viu, Rodrigo? É a gente se reconhecer como capaz de acelerar e participar de forma objetiva desse processo de transformação. O Rio de Janeiro, ele pensa muito Brasil, ele esquece um pouquinho o Rio. O que você está fazendo é extraordinário, porque é olhar para o Rio e, como consequência, levar isso para o país, para o resto do país. Mas eu acho que a gente tem que começar a mostrar a capacidade que o Rio de Janeiro tem de construir um cenário novo. Eu não tenho dúvida. Um cenário novo. E é isso que você tem feito com a iniciativa FIS, que é realmente muito transformadora, e acho que nós vamos conseguir. Estamos na trilha. Eu acho assim que a gente pode dizer que está um pouco tranquilo com relação a isso, porque entrou na trilha. Outros, a gente tem que apontar um pouquinho para o modelo que você criou e falar, gente, olha lá, está funcionando. Tranquilidade, tranquilidade sempre é ruim, tá? Você tem que estar sempre nervoso, sempre preocupado, sempre olhando o que está acontecendo. Aí alguém fala, mar calmo nunca fez bom marinheiro. Então, a gente está sempre tentando construir coisa nova. Eu acho que isso faz parte do processo de inovação. A gente está sempre olhando coisas diferentes, sempre vendo o que está acontecendo, sempre conversando. Eu vim do mercado financeiro, então essa é um pouco da minha pegada, sempre conversando com outros ecossistemas, a gente olha muito para fora. Então, muita coisa que se vê do processo da iniciativa FIS veio do mercado financeiro, isso é fato. A gente tem morning call todo dia,
falando de notícias. No meu tempo de Pactual lá, no começo dos anos 2000, ainda na Avenida Chile aqui. E as pessoas... A gente vive de informação. É claro que em 25 anos é diferente, mudou muito a rapidez que você tem informação, mas o fato é, as pessoas na Iniciativa FIS, a gente preza muito para elas estarem sempre na mesma página, sempre atualizadas, sempre sabendo o que está acontecendo. E informações não só do setor de saúde, porque também tem, os nossos parceiros entregam informações para a gente sabe o que está acontecendo, as nossas lideranças fazem a mesma coisa, não todas, é óbvio, porque, para você ter ideia, o número de pessoas que passaram em coisas nossas no ano passado passaram de 1.000 lideranças. E eu estou falando os maiores players do setor de saúde. A FISWeek do ano passado foram 350 pessoas só na FISWeek, palestrantes. Sem falar os nossos webinars, almoços, jantares, reuniões. Então, a quantidade de pessoas passaram de 1.000 pessoas ano passado. Esse ano vai varar bastante. Então, a gente conversa, vamos conversando. E a gente, para fazer uma FISWeek, 200 painéis. A gente só faz isso porque tem muito parceiro junto. Muito parceiro junto. Não é simples. Não, simples não tem nada de simples ali. Não é simples. Tem nada de simples. Coisa de gente grande. Então, assim, como é que você comanda isso? Eu até peço desculpa muito aos meus parceiros e às minhas lideranças, porque às vezes alguma coisa passa, aí o cara fica chateado aqui, porra, não mandaram um e-mail, não mandaram não sei o quê. Acontece, mas a gente tenta não acontecer. Então eu acho que isso é uma oportunidade para o Rio de Janeiro. Eu acho que deveria ser encarada, falando da FISWeek, como é uma real oportunidade para o ecossistema de inovação no Rio de Janeiro. Acho que as pessoas que estão no Rio de Janeiro, do setor de saúde, que não estão olhando isso, eu pediria que olhassem. As que não querem por birra, pediria que deixem os egos de lado. Agora está na hora de começar a olhar para uma direção só. Estou falando do Rio de Janeiro. Porque a iniciativa FIS, Brasil, eu estou olhando Brasil. Eu estou no Rio de Janeiro, a gente está aqui fazendo um grande evento aqui, mas ano que vem eu já tenho pauta montada, a gente está levando um evento para o Nordeste. A gente está levando um evento para o Sul, a gente já está conversando sobre isso. A gente vai ter side eventos acontecendo no Brasil todo a partir do ano que vem. Então, assim, é uma questão mais irradiando do Rio de Janeiro. Rodrigo, você que veio do mercado financeiro, nós teremos a nova Bolsa aqui no Rio. Nós estamos acreditando que essa nova Bolsa vai ajudar ou viabilizar que médios e pequenos consigam entrar. Fizemos uma conversa aqui com o Cláudio. Grande rubro-negro. Salve, salve. E como que essas empresas, em primeiro lugar, como que essas empresas do segmento de saúde estão olhando para a questão de governança, porque isso é Se você quer algum dia se aventurar a estar na Bolsa, listar na Bolsa, primeira coisa é governança. Depois tem um bolo de ações que você precisa cumprir, ou obrigações que você precisa cumprir, mas governança é o primeiro. E como que isso pode impulsionar esse segmento a partir do momento que ele vai lá e busca um dinheiro muito mais barato de alguém que acredita no projeto dele? Eu acho, sinceramente, a minha impressão, tá, Ricardo? Poucas empresas muito bem em governança, Redditor voando, Mater Dei, Fleury, DASA, muitas muito mal em governança, mas são empresas pequenas. Veja, fala de hospitais, número de hospitais, tá? 6.500 hospitais, você pega lá os 200 hospitais dentro da ANAP, que é a Associação Nacional dos Hospitais Privados, são os grandes hospitais privados, os melhores, tudo indica que são os melhores, e eu acredito que sejam. Mas aí é uma questão... bom, enfim. 200 ali, então você tira dos 6.500, 200, 6.300. Você tira lá 2.000 públicos, Santa Casa, não sei o quê, sobra 4.300. São 4.300 hospitais de 60, 70, 80 leitos, que tem baixíssimo poder de incorporar
tecnologia, baixíssimo poder de incorporar pessoal, treinamento, esse tipo de coisa. Não tem governança nenhuma. Tem governança familiar, legal. Que não que governança familiar eventualmente seja ruim também, mas assim, governança para chegar nesse momento que você está colocando, nossa, falta muito, esquece. Então, assim, é um caminho que tem que ser trilhado ainda, é um caminho longo, o setor é um setor que está em distress nesse momento, isso é fato. Fontes pagadoras, operadoras tendo prejuízos operacionais, compensando no financeiro. Então você tem ainda, e muita discussão ainda, aí quando você vai para a ANS, o hall de procedimentos, se é taxativo, se não é mais taxativo, aquela história. Então tem várias coisas acontecendo. Acho que governança, treinamento, para essa linha, para grande parte, vou chamar assim para os mortais reais, esquece, eu acho pouco provável. Não, quando você fala de Redditor, Materdor, é outra história, é outro bicho, cara. São, o pessoal da Redditor lá, o Paulo, o próprio Dr. Jorge, nem o que construíram, né? Quando você vai lá no Materdor, lá o Henrique, o Zé agora, o filho dele que tá estão construindo um negócio giga, São Paulo, Fleury lá com a Giane. Então, não tem nem o que falar dos caras, um negócio gigante. Os caras já estão, esses sim, aí estão olhando para inovação real, estão falando, como é que incorpora coisas gigantes, construindo coisas gigantes. O Idora aqui no Rio, espetacular. Agora, os pobres mortais esquece. Aquela discussão, veja, eu tive uma discussão uma vez com um player tecnologia grande do setor, você fala, porque eu quero participar de um negócio XPTO, porque a gente vai falar eu quero falar sobre ESG. Eu falei, maneiro, é isso mesmo que você quer? Então deixa eu te mostrar uma parada. Aí abri o conselho desse espaço. Falei, meu amigo, são homens velhos, brancos e homens. Desculpa, você está falando de governança. Você quer falar de governança. Você não quer falar nem de social e nem de meio ambiente ali. Você esquece. Então, essa conversa é fiada. É outra história que está com o negócio do ESG, tá, excelente velho? A sua colocação, porque se um determinado fornecedor seu, ou um determinado cliente seu, diz que você tem que estar conectado com esse cenário ESG, esquece. Aí ele faz um conjunto de perguntas para você. Você responde aquelas perguntas. Uma das perguntas é assim: isso está no site de vocês, a divulgação? Aí você chama... Vou fazer aqui um estereotipo, né? Você chama fulano, vem cá, cadê o rapaz da internet, do site? Vem cá, isso aqui você tem que estar lá no nosso site, cara. O que está no site? O seu segundo escalão da empresa sabe o que está no site? Então existe uma distância. Tem muita conversa fiada, muito oba-oba, Ricardo, no fim do dia. Você tem empresas maravilhosas que olham para uma questão social muito bem feita. Por exemplo, Sabin de Brasília. Lídia Abdala, Janete, Sandra, maravilhoso. É uma pauta real. Não é oba-oba. Você vê que não é. Agora, você vê que tem uma galera navegando esse negócio porque virou oba-oba. O cara, SG, eu tenho que falar de SG. Não vai de SG nada, conversa fiada. Você pega pautas importantes de meio ambiente, Fleury fazendo, vários players fazendo. Aí quando você vai falar, o cara... Primeiro, o G já vem sendo falado de uma outra forma governança há muito tempo. E aí colocaram o E e o S junto, veio lá de fora, legal. E aí fala assim, falamos de SG. Tá falando no máximo de governança, cara. No máximo de governança. Foi o cerne da tua pergunta. O resto, ninguém... Claro, não tá, cara. Os caras estão, no fim do dia, vendo como é que estão fechando a conta, cara. Exato. Então, mas você vê, então, que é uma trilha que pode ser construída por nós aqui, pela associação comercial, para capacitar essa tribo, vamos chamar assim? Para capacitar essa tribo para daqui a 10 anos. Óbvio. Eu acho, inclusive, que deveria tirar... Agora. Eu, particularmente, acho que deveria tirar o G do ESG, ficar o E e o S e o G, porque o G já estão falando. Colocar junto
é dar menos importância para o resto do que isso. Eu acho, tá? Veja, o primeiro evento ESG do setor de saúde foi nosso, foi da Iniciativa FIS, do Simetria. A gente lançou esse evento que hoje está incorporado dentro da FISWeek. Ele não tem... A pauta incorporou, então o nome do evento morreu. Mas a gente tinha um evento só disso, foi lançado em 2021. Ninguém falava desse negócio. Ninguém falava. A gente trouxe, colocou. Era difícil pra cacete achar gente pra falar de meio ambiente. Nossa senhora, você não tem noção, Ricardo. Social a gente, achava, tinha que trazer muita gente de fora do setor de saúde. Governança mesmo, era dar com pau. Todo mundo falava sobre isso. Então, eu acho, a minha cabeça é um conselho, numa empresa, se tivesse que ter 2 conselhos, falar um conselho de ESG, não, tem que ter um conselho de governança e um conselho ES. É isso que eu acho que tem que ter, entendeu? Na própria associação comercial, nunca me perguntaram, eu sei que tem um conselho ESG, eu acho que é um de governança e outros 2, porque o conselho de governança já existia, pelo que eu entendo, já existia. Então, assim, deixa ele existir. Como é que você gera a empresa sem governança? Claro, sem uma governança... e precisa. Agora, não vamos juntar essas pautas, não, porque é outra pauta que não está preparada para estar junto disso. São pautas, uma é muito mais uma precisa histórica, de um impulso maior. Né? Exato. Eu acho que faz muito sentido o que você está falando. O impulso do lado social e do lado ambiental precisa desprender mais esforço. O de governança é fácil tu virar pro cara e falar assim, cara, tu vai quebrar. E não dá não, vai quebrar, não, para tudo, entra todo mundo aqui na sala e vamos ver para não quebrar. É óbvio. E não dá para ter um conselho de empresa ESG que só tem homem branco e velho. Desculpa. Então, tudo bem, pode falar até de meio ambiente, mas do S eu esquece. Vamos tirar o S daqui porque virou conversa fiada, sacou? Não dá, meu irmão, não dá. A gente na Iniciativa FIS tem um grupo grande de mulheres. Eu não sei o que está lá dentro. Eu não participo desse grupo. Quem toca são as mulheres da Iniciativa FIS, Manuela, Diana, as mulheres que tocam. Não tenho a menor noção das pautas. Quando eu preciso fazer uma pauta de mulheres, eu não penso, eu pergunto, e o que vocês fazem? O que estão falando aí nesse grupo aí? Me diz aí o que estão falando para a gente trazer essas pautas. Cara, eu não sou especialista, a Diana, se eu falar que sou especialista em mulheres, a Diana vai me jogar a garrafa d'água ali, entendeu? Não tenho a menor noção, não posso falar por elas isso, Mesma coisa, por que vai se construir um tema ESG com homens brancos, ricos, velhos, para ficar falando disso? Fala sério, isso não pode ser sério, na minha opinião não pode ser sério. Bacana, esse inconformismo é que vai levar a gente para um lugar diferente. Se nós queremos resultados diferentes, precisamos agir de forma diferente. Pode ser até que com a forma diferente que a gente venha a agir, a gente não consiga chegar onde a gente quer. Mas a única certeza que você vai ter é que não terá o mesmo resultado que você tinha antes. Alguma coisa vai acontecer diferente, pelo menos isso. Mas eu acho que tem muita falácia, tem muito oba-oba. Às vezes até querendo acertar, sabe? Eu não acho que é de todo... que é feito na sacanagem, não. Realmente não acho. Até tem coisa que tá? Mas eu acho que nem sempre é. Mas, cara, abre espaço, veja, o próprio setor de saúde. Se falou muito, durante muito tempo se fala, né, de value-based healthcare, né? Falou muito disso. Aí agora tem muita gente que, tá lá atrás falando, que agora tá falando de inteligência artificial. O cara virou especialista nesse negócio. Do nada mesmo, do nada. Então acho que tá na hora um pouquinho de largar. Acho que, vamos deixar os outros chegarem também, Acho que pode funcionar, talvez funcione. É verdade. E você que está assistindo a gente, vai lá, se inscreve no canal, curte, aperta o sininho para você ser informado de novos vídeos. E eu vou trazer aqui uma experiência própria com esse ecossistema que o Rodrigo criou, que, enquanto presidente do Conselho Nacional de Climatização e Refrigeração e Eficiência Energética, o Rodrigo me convidou para almoçar com a ministra Nízia e o Gadelha, que foi extraordinário. É muito bom você estar perto da pessoa, entender não só as capacitações dessa pessoa, a vontade e as limitações. Fala, eu super quero, mas eu não consigo fazer desse jeito. Eu acho que o caminho pode ser por aqui. Legal, então a gente vai construir, que é o que você falou do advocacy lá no início, né? E foi tem que juntar as pontas. Eu lembro bem desse almoço. Esse almoço estava com grandes players do setor, estava
os maiores players estavam Pfizer, Roche. Tava a galera toda sentada lá, trocando uma ideia, olhando, conversando, se conhecendo, vendo. Eu acho que é isso. Juntar, colocar na mesa, ver o que tem para fazer. Aí a gente entra numa pauta do Rio Health Forum, que eu acho que é importantíssimo. Eu acho uma plataforma transformadora pra cacete. Eu acho que tem a possibilidade de ser a grande plataforma transformadora do setor. Porque os players estão lá. Quem tem grana está lá. Quem é público, privado, academia e a sociedade civil. Piquet faz parte do conselho. Fred Luiz, meu querido amigo Fred Luiz, que agora me traiu, tá no Corinthians. Tá no Corinthians. Mas eu acho que é porque lá é vermelho e preto também. Lá não é vermelho e preto, lá é branco e preto, pô. Não pode não, Mas tem um vermelhinho lá, cara. Lá não pode não, pô. Então, pô, tem uma galera muito boa, eu acho que vai dar certo e vamos em frente, meu irmão. Vamos lá. Legal, fantástico, fantástico. Eu te agradeço, eu que agradeço, Rodrigo. Cara. Considerações finais. Como é que o cara faz para ver ou acessar? Legal. Fizweek.com.br e o outro RHF de riohealthforum.org.br. Podem entrar, podem ver. Do nada, se quiserem conhecer, não precisa nem, pode aparecer na Associação Comercial Nono Andar, a gente recebe, várias pessoas chegam assim, vão lá, passam lá, vão ver. Se eu não puder receber, alguém vai receber, com absoluta certeza vai mostrar, a gente recebe direto, é um ambiente muito bom. Então, assim, eu acho que é diferente. E num prédio histórico, um prédio com 100 anos, você chega, você olha aquele hall lá embaixo, maravilhoso, aquela arte na parede, e quando você sobe, você vê um andar todo com fibra ótica. Tecnológico. Então, eu acho que é um choque muito interessante. É o passado olhando para o futuro. Então, é isso que a gente está construindo. É o que a Associação Comercial construiu nos últimos dúvida. 215 anos, isso, né? É isso. Agora é olhar para o futuro. Agora é olhar para o futuro. Legal. Pensa no seguinte, você não vai mudar a sua realidade sozinho. Você pode ser a maior empresa, você precisa fazer parte de um grupo. E é esse grupo que vai ajudar você a alcançar um patamar diferente. Nós não somos muito, né, Rodrigo? Mas também não somos poucos. Não, também não somos poucos, mas a turma é muito capacitada. Isso eu não tenho dúvida. Então vem para cá. Isso eu não tenho dúvida. Vem para cá participar desse conjunto de pessoas que querem transformar o Rio de Janeiro e o Brasil através do Rio de Janeiro. Fica com a gente.